Parte 2. Será que ele não está querendo nos fazer de bobos? Pelo amor de Deus, gritou a mãe, já dominada pelo choro. Talvez ele esteja de fato gravemente doente e nós aqui atormentando-o. Gretchen, Gretchen, chamou a mãe. Sim, mãe, gritou a irmã do outro lado. Elas se comunicaram através do quarto de Gregor. Tu tens de ir às pressas chamar o médico. Gregor está doente. Rápido, vá chamar o médico. Ouviste Gregor falando? Era uma voz de animal, disse o gerente, numa voz que chamava a atenção de tão baixa, tanto mais se comparada aos gritos da mãe. Ana! Ana! Gritou o pai através da sala de espera em direção à cozinha, batendo palmas. Chame imediatamente um serralheiro. E de pronto as duas moças passaram correndo pela sala de espera num farfalhar de saias. Gregor, no entanto, ficara mais tranquilo. É verdade que não compreendiam mais suas palavras, mesmo que para ele tenham sido bastante claras, e inclusive mais claras do que antes, talvez por seu ouvido já ter se acostumado a elas. Em todo caso, pelo menos acreditavam que as coisas não estavam em ordem com ele e se mostravam prontos a ajudá-lo. No aposento contíguo, o silêncio era total nesse meio tempo. Talvez os pais, junto com o gerente, estivessem sentados à mesa, cochichando. Talvez estivessem todos com o ouvido apoiado à porta, escutando. Gregor deslocou-se devagar até a porta, empurrando a cadeira. Deixou-a lá e jogou-se contra a porta, mantendo-se de pé junto a ela. As plantas na extremidade de suas perninhas tinham um pouco de substância aderente, e descansando do esforço por um momento. Aí então procurou girar a chave que estava na fechadura com a boca. Ao que parecia, lamentavelmente, ele não tinha dentes de verdade. Com o que, portanto, poderia agarrar de pronto a chave? Mas em compensação as mandíbulas eram, com certeza, muito fortes. Com a ajuda delas, logrou movimentar a chave e não deu atenção ao fato de que, sem dúvida, causava algum dano a elas, pois um líquido marrom saiu de sua boca, correu sobre a chave e pingou no chão. Escutem só, disse o gerente no quarto contíguo. Ele está girando a chave. Aquilo era um grande estímulo para Gregor, mas todos deveriam tê-lo apoiado, inclusive o pai e a mãe. Vamos, Gregor, força! Eles deveriam ter gritado. Sempre adiante, segurando em firme a fechadura. E imaginando que todo seu empenho era acompanhado com expectativa, mordeu agarrando-se com toda a força que conseguiu reunir. O som mais claro da fechadura, que enfim retrocedia, abrindo-se, pareceu ter despertado Gregor. Respirando aliviado, ele disse a si mesmo, pois bem, não precisei do serralheiro, e deitou a cabeça sobre o trinco a fim de abrir a porta por completo. Tinha de abri-la puxando contra si uma de suas folhas, e a porta na verdade já estava bastante aberta, embora ele ainda não pudesse ser visto. Primeiro ele tinha que se deslocar devagar em volta da folha, e com todo cuidado, se não quisesse cair de jeito sobre as costas, justo à entrada do quarto. Ainda estava ocupado naqueles movimentos difíceis, não tendo tempo de dar atenção a qualquer outra coisa, quando escutou o gerente soltar um "oh" alto, vendo logo depois como ele, que era o mais próximo da porta, apertava a mão contra a boca e recuava devagar, como se estivesse sendo afastado por uma força invisível e constante. A mãe, que estava parada ali e, apesar da presença do gerente, ainda não havia arrumado os cabelos desfeitos da noite anterior, olhou primeiro para o pai, com as mãos entrelaçadas. Depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu em meio às saias que se espalhavam a seu redor, com o rosto afundado no peito e totalmente encoberto. O pai cerrou os punhos com expressão hostil, como se quisesse empurrar Gregor de volta para o quarto. Depois olhou a sala em volta de si, inseguro. Em seguida levou a mão aos olhos, cobrindo-os, e chorou, a ponto de fazer seu peito poderoso sacudir-se num frêmito. Gregor não chegou a entrar na sala de estar, mas, de dentro de seu quarto, apoiou-se à folha da porta, de modo que só podia ser vista a metade de seu corpo e, sobre ela, a cabeça inclinada para o lado, com a qual espreitava os outros lá fora. Nesse meio tempo, o dia amanhecera de vez e ficara bem mais claro. A chuva ainda caía, mas apenas em pingos grandes, visíveis um a um, e literalmente jogados de forma isolada sobre a terra. Bem, disse Gregor, e estava perfeitamente ciente de que era o único que havia guardado calma. Eu logo irei me vestir, empacotar o mostruário e partir. Vocês querem mesmo me deixar partir? Pois bem, senhor gerente, como o senhor vê, eu não sou teimoso e até gosto de trabalhar. Viajar é incômodo, mas eu não poderia viver sem viajar. Mas para onde o senhor está indo, senhor gerente? Para a firma? Sim. O senhor vai noticiar tudo, respeitando a verdade das coisas? Sim, eu me encontro de todo obrigado ao senhor chefe, e disso vós sabeis muito bem. Por outro lado, tenho as preocupações todas em relação aos meus pais e minha irmã. Estou no maior aperto, mas saberei trabalhar para sair dessa. Só peço que o senhor não torne tudo ainda mais difícil do que já é para mim. Tome o meu partido na firma. Senhor gerente, peço que o senhor não vá embora sem antes ter me dito uma palavra que seja, que me mostre que o senhor pelo menos me dá um pingo de razão. Mas o gerente já havia virado as costas ao ouvir as primeiras palavras de Gregor, e agora apenas voltava os olhos sobre os ombros trêmulos, fixando-o com a boca escancarada.
Gregor percebeu que não poderia de modo algum deixar o gerente ir embora no estado de espírito em que se encontrava, caso não quisesse ver seu emprego na firma em perigo extremo. Os pais não compreendiam tudo isso muito bem. Eles haviam formado para si, ao longo de todos aqueles anos, a convicção de que Gregor estava garantido naquela firma pelo resto de sua vida. E, além do mais, tinham tanto o que fazer com preocupações momentâneas que qualquer previsão não poderia estar mais longe do seu alcance. Mas Gregor era capaz dessa previsão. O gerente tinha que ser detido, acalmado, persuadido e por fim conquistado. O futuro de Gregor e de sua família dependia disso. Se pelo menos a irmã estivesse aqui... Ela fecharia a porta de entrada e acabaria, no papo, ali mesmo na sala de espera, com o susto do gerente. Mas a irmã, lamentavelmente, não estava ali. Gregor tinha de negociar sozinho. E sem pensar que nem conhecia suas atuais capacidades de movimentar-se, sem pensar também que seu discurso possivelmente, ou até provavelmente, mais uma vez não havia sido compreendido, ele deixou a porta, deslocando-se pela abertura. Queria ir até o gerente, que já se segurava com as duas mãos de modo ridículo ao corrimão do vestíbulo, mas caiu logo, procurando um apoio e dando um pequeno grito sobre as inúmeras perninhas. Mal isso havia acontecido, sentiu pela primeira vez naquela manhã uma sensação de bem-estar corporal. As perninhas tinham solo firme sobre si. Agora elas respeitavam por completo seus comandos, conforme, para sua imensa alegria, veio a perceber. Até pareciam desejar carregá-lo adiante para onde quisesse. Mas no mesmo instante em que balançava devido aos movimentos contínuos, sobre o chão, não muito distante de sua mãe, na verdade bem à sua frente, esta que parecia completamente mergulhada em seus pensamentos, deu um salto repentino para cima, estendendo os braços bem para o alto, esticando os dedos e gritando: "Socorro! Pelo amor de Deus, socorro!" Mantinha a cabeça inclinada como se quisesse ver Gregor melhor, mas, contrariando a suposição, correu para trás sem refletir. Havia esquecido que às suas costas estava a mesa ainda coberta. Sentou-se com rapidez distraidamente sobre ela. "Mãe, mãe", disse Gregor em voz baixa, olhando para cima em direção a ela. O gerente sumiu por completo de sua lembrança por um momento. A mãe gritou mais uma vez e escapuliu das proximidades da mesa, caindo nos braços do pai que corria ao seu encontro. Mas Gregor agora não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava nas escadas. Com o queixo apoiado ao corrimão, ele olhou pela última vez para trás. Gregor tomou impulso a fim de alcançá-lo com a maior certeza possível. O gerente pareceu desconfiar disso, pois deu um salto de vários degraus e sumiu. "Ufa!", ele ainda gritou, e seu grito ressoou por toda a escadaria. Lamentavelmente, a fuga do gerente pareceu confundir por completo também ao pai, que até agora, dadas as circunstâncias, havia se mantido sereno. Ao invés de correr ele mesmo atrás do gerente, ou pelo menos não perturbar Gregor na perseguição, o pai tomou com a direita a bengala do gerente, que este havia deixado, junto com o chapéu e o sobretudo, em cima da cadeira. Tomou com a esquerda um grande jornal que estava sobre a mesa e, batendo os pés no chão e brandindo a bengala e o jornal, pôs-se a enxotar Gregor de volta a seu quarto. Nenhum dos pedidos de Gregor adiantou. Nenhum dos pedidos sequer foi entendido. E quanto mais inclinava a cabeça mostrando-se humilde, tanto mais forte o pai sapateava ao chão. Do outro lado, a mãe havia escancarado uma janela apesar do frio que fazia e, curvada para fora, com o corpo praticamente todo inclinado para o lado externo, comprimia o rosto nas mãos. Inexorável, o pai empurrava para trás emitindo silvos como se fosse um selvagem. Mas Gregor ainda não tinha nenhuma prática em caminhar de ré e só conseguia fazê-lo com muita lentidão. Se Gregor apenas pudesse se virar, estaria logo dentro de seu quarto, mas ele temia impacientar seu pai com a perda de tempo empenhada nessa operação, e a cada instante a bengala na mão do pai o ameaçava com um golpe fatal nas costas ou na cabeça. Ao final das contas, no entanto, não restou a Gregor outra coisa a fazer, uma vez que percebera com horror que não lograva sequer manter a direção ao caminhar de ré, de modo que começou a se virar, lançando olhares incessantes e angustiados a seu pai, e tentando movimentar-se o mais rápido possível, mas alcançando fazê-lo apenas com muito vagar. Talvez o pai tenha percebido suas boas intenções, pois não o perturbou no ato, e até pelo contrário, ajudou-o no movimento giratório, dando uma pancadinha aqui e ali com a ponta de sua bengala, mas mantendo-se à distância. Se pelo menos não fosse aquele sibilar insuportável do pai, por causa dele, Gregor perdeu totalmente a cabeça. Já havia se virado quase por completo quando, sempre ouvindo aquele sibilar, chegou a se confundir, voltando a se virar um pouquinho na direção contrária. Quando, no entanto, enfim se encontrou, feliz, com a cabeça ante a abertura da porta, deu-se conta que seu corpo era demasiado largo para conseguir passar por ela assim no mais. O pai, na situação em que se encontrava, naturalmente também não ocorreu, nem de longe, abrir a outra folha da porta a fim de arranjar espaço suficiente para que Gregor conseguisse passar. Sua ideia fixa era fazer apenas com que Gregor entrasse o mais rápido possível para dentro de seu quarto.
jamais permitiria também os preparativos circunstanciais que Gregor necessitava para se erguer e talvez, desse modo, conseguir passar pela porta. Ao invés disso, agora impelia Gregor fazendo uma barulheira ainda maior, como se não houvesse nenhum obstáculo à sua frente. A Gregor já soava como se não fosse apenas a voz de um único pai. No momento, parecia de verdade que a coisa não estava mais para brincadeira, e Gregor forçou sua entrada, acontecesse o que quisesse acontecer, pela porta. Um dos lados de seu corpo elevou-se. Ele estava deitado em posição oblíqua na abertura da porta. Um dos seus flancos ficou bastante esfolado. Na porta branca ficaram manchas horríveis e em pouco estava entalado no vão de entrada e não conseguia mais se mover sozinho. As perninhas de um dos lados pendiam tremebundas, soltas no ar, enquanto as do outro lado se encontravam apertadas dolorosamente ao chão. Foi aí que seu pai lhe desferiu um violento golpe por trás, dessa vez salvador de verdade, e ele voou, sangrando em abundância, quarto adentro. A porta ainda foi fechada com a bengala. Depois, enfim, ficou tudo em silêncio. Nota da leitora. Aqui, o pai aparece como sendo uma figura de extremo poder, um juiz capaz de decidir entre a vida e a morte. Nessa última cena, o pai acerta Gregor por trás, e há também a ironia quando ele diz que o golpe foi salvador, uma vez que o fez entrar no quarto, sendo que é apenas um símbolo de opressão. Gregor demonstra medo e submissão em relação ao seu pai, e o mesmo é definido como inexorável e como se sua voz não soasse como a de um único pai, fazendo alusão até mesmo a uma figura divina.